Leitura dos escritos sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Seja um novo homem. Os homens devem procurar evoluir sempre, especialmente aqueles que professam uma fé. De um modo geral, entretanto, quando alguém fala de religião, é considerado fora de época. Inegavelmente, o comportamento normal da maioria dos adeptos das religiões existentes é de pessoas antiquadas. Os seguidores da messiânica, contudo, precisam adotar uma atitude oposta. Convém que todos observem, em especial, a grande natureza, onde tudo evolui incessantemente num ininterrupto processo de renovação. Vejam como, a cada ano, aumenta a população e o aproveitamento das terras, como progridem os meios de transporte, os processos de construção e os recursos tecnológicos. As plantas, as árvores, crescem em direção ao céu, nunca para baixo. Assim, também, o homem deve acompanhar e imitar a evolução de todos os elementos da grande natureza. Seguindo o mesmo princípio, esforço-me para que o meu aprimoramento seja, a cada mês, a cada ano, maior e mais profundo. Aquele que se preocupa apenas em melhorar os aspectos materiais da vida, tais como posição social, empreendimentos, profissão, flutua sem criar bases firmes. É preciso, por todos os meios, elevar a alma e aperfeiçoar o espírito. Quem tiver esse cuidado construirá, passo a passo, um novo eu. Não há necessidade de pressa. Aos poucos, no decorrer dos anos, todos vocês poderão tornar-se pessoas magníficas. Basta a mera intenção de pôr em prática os ensinamentos para que sejam consideradas almas superiores. Desse modo, desfrutarão com certeza da confiança de todos, terão sucesso e serão felizes. Talvez os jovens achem que estou dizendo banalidades ou pregando uma moral antiquada. Muito pelo contrário, quem segue o que eu ensino transforma-se num novo homem. Ultrapassados são aqueles que não apresentam durante a vida toda a menor evolução, conservando sempre idêntico modo de pensar e de falar sobre os mesmos assuntos, mantendo somente conversas mundanas, desinteressantes, sem nenhuma preocupação religiosa, política, filosófica ou artística. Não progridem, permanecem estáticos. Embora a maioria das pessoas se comportem dessa maneira, não tenho intenção alguma de censurá-las. Estou apenas chamando a atenção para uma realidade irrefutável. Atitudes semelhantes, contudo, não são muito louváveis, especialmente para os seguidores da messiânica, que neste período de transição procura salvar toda a humanidade, despertando-a para os erros da cultura atual. O nosso objetivo é aprimorar o ser humano para construir um mundo pleno de felicidade. Portanto, quando digo que todos precisam tornar-se pessoas da cultura do século XXI, estou me referindo à formação desse novo homem. Nobreza de atitudes. Para atingir um nível superior de aprimoramento espiritual, são necessárias algumas práticas, entre as quais se inclui a nobreza de atitudes. Como é notório, a maioria das pessoas vivem constantemente empenhada em ganhar dinheiro, pensando em uma maneira de agir para que tudo na sua vida corra bem, de acordo com os próprios desejos. Tal atitude corresponde apenas à valorização de interesses pessoais, sem uma direção voltada a ideais mais elevados. Na verdade, quem age assim, ou cultiva somente essa forma de pensar, ainda está espiritualmente posicionado num plano bem inferior. Então, os filósofos e os pensadores em geral
embora sejam semelhantes aos demais seres humanos, já possuem um estado superior de consciência, quer dizer, sua alma se encontra numa posição mais elevada dentro daqueles 180 graus, diferente dos quais lhes tenho muitas vezes falado. Dessa forma, quanto mais alto for o nível espiritual alcançado por alguém, tanto mais nobre se torna o seu trabalho. Linha divisória. Existe uma linha que divide ao meio os 180 graus do plano espiritual. Então, para atingir um nível mais alto, é preciso ultrapassá-la, a fim de pertencer à área divina. Um estágio abaixo desse marco divisório corresponde ao domínio animal. Portanto, o espírito que se encontra nesse nível não consegue agir com nobreza, porque não tem muito clara a consciência de Deus. Mesmo em se tratando de pessoa ilustre, se for um ateu, jamais conseguirá atingir a área divina. Pode até se aproximar da linha divisória, mas não a ultrapassará. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.